Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247 e da TVT, que também vai assistir essa entrevista, que eu reputo muito importante, com Maurício Noblar Weissmann. Maurício foi secretário de Desenvolvimento de Cultura no governo de Jair Bolsonaro, conhece a fundo o fenômeno cultural conhecido como olavismo e vai falar conosco sobre esse tema nesse contexto da morte do Olavo de Carvalho também. Tudo bem, Maurício? Como é que você está? Tudo bem, Leonardo. Tranquilo, obrigado pelo convite. Eu acho importante o tema ser abordado, não em cima do falecimento do Olavo de Carvalho, mas em torno do que as consequências das ideias e todas as implicações que são deixadas na atmosfera, né, por ele. Vamos fazer isso. Primeiro eu vou botar uma matéria aqui, na verdade, do seu LinkedIn aqui, dizendo, olha, né, o seu perfil, ex-secretário nacional de Desenvolvimento Cultural, Secult, Governo Federal e Infraestrutura Cultural, ex-coordenador-geral da Política Nacional de Cultura Viva, artista, advogado, analista judiciário, gestor. Né? E vou também botar uma matéria aqui, Maurício, da sua exoneração na Secretaria de Cultura por decisão do Mário Frias. Então está aqui, exonerado por Mário Frias, ex-secretário, diz que a atual gestão da cultura tem delírio de caça às bruxas. Estou trazendo essas matérias aqui, Maurício, primeiro para você, na verdade, para o público te conhecer, mas vou pedir para você fazer uma apresentação sua e de como é que foi a sua atuação no governo Bolsonaro e de quando a quando e como é que você chegou nesse universo. Basicamente, minha formação eu sou um artista plástico e também advogado. Trabalhei em publicidade e há um bom tempo sou analista do Judiciário Federal, concursado. E, assim, minha formação é de artes plásticas, participei de vários salões, tive alguns prêmios em salões de artes e tudo. E, né, assim, a forma que fiz contato, eu acho que a forma que a grande maioria fez. Foi saturação de TV, ou seja, então começou a deixar de ver TV e acessar notícias pelas redes sociais, acessar a realidade pelas redes sociais. Então, principalmente o Facebook e o YouTube no início da década de 2000, na década passada, era um campo livre, assim, com uma liberdade de compartilhamentos, onde começou muita coisa sendo jogada no ar. E assim, nós, vamos dizer, toda pessoa de origem, talvez de classe média, principalmente na faixa dos 40 anos, eu acho que ela foi muito atingida pelo tal soft power norte-americano, que são aqueles filmes da Sessão da Tarde, Rambo, aquela coisa do sonho americano, muito nos anos 80, principalmente. Quem cresceu nos anos 80, era criança ainda nos anos 80, viu muito filme norte-americano. Isso aí tinha uma predisposição a assimilar, absorver certas ideias por ranços, são os ranços da classe média brasileira. E aí aquele campo era um campo bem amplo para poder ali no Facebook. Muitos textos, muitos vídeos. Tinha um programa, né, ainda quando o Olavo de Carvalho morava no Paraná, um programa que depois foi passado no YouTube, Mídia Sem Máscara na TV, onde ele fazia, já inserindo esses temas de stalinismo, de comunismo, tudo, Foro de São Paulo, criando já os alicerces, entendeu? Liberalismo, dizendo que de uma forma sem contar, ou seja, era um liberalismo colocado como se ali nós tivéssemos, vamos dizer, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, fosse um processo para se instaurar uma revolução cubana ou total e o Estado estabelecer um Estado do período stalinista. Maurício, deixa eu só te fazer uma ponderação. É interessante você falar sobre isso. Começo da década de 2000, então ele já atuando no YouTube com esses conteúdos.
Mas algumas coisas que pareceriam absurdas, né? Que, por exemplo, Fernando Henrique, Lula, Dilma fariam parte de uma conspiração internacional comunista. Esse risco provavelmente foi subestimado pelos governos da época. Como é que você acha que você foi capturado por isso? Quer dizer, o que te fez, na verdade, aderir ao chamado olavismo? Eu acho que são três fatores, eu acho que são base. Um é você mudar o hábito de navegação, você deixa de ver pelos meios de mídia, por mais que a mídia tradicional seja contaminada de alguma forma, ela é profissional, ela tem CNPJ, então quando você começa a deixar o hábito de navegação e começa a ir para o hábito de absorção de notícias vai só pelas redes sociais, você está submetido a uma informação direcionada. O falecido Olavo de Carvalho tinha uma retórica, tinha um domínio de PNL, né? Neurolinguística, programa, chama PNL, né? É programação neurolinguística. Tinha bastante, ele tem uma retórica um histórico, né, de ligação de seitas, formato, e ele foi inserindo essas ideias, as pessoas começaram a criar uma ilusão de que a ideia principal é que na época eu acho que estava muito arraigada nas pessoas e abriu o campo, é a ideia de que o Brasil era um país atrasado porque nunca seguiu os Estados Unidos, nunca se alinhou com os Estados Unidos, e aí tinha aquele anti-americanismo, era a fonte do atraso brasileiro. E aí você via bastante depoimentos e aquilo ali ia pegando cada pessoa dentro de sua lacuna de ressentimento ou de tédio. Eu, naquele período, eu posso dizer que aquilo ali foi entrando de forma homeopática, no conta-gota, início dos anos 2000. Aí depois, quando chega no 2013, você vai vendo com aqueles movimentos, que o preparatório para a eleição de 2014, e as pessoas, quando você vai ver, você está numa bolha, e é uma seita, onde você começa a ter uma relações de amizades que parecem ser muito próximas, e aí você está aprisionado àquilo, entende? Porque é interessante essa criação de bolha. Você falou o seguinte, quer dizer, você vai pertencendo, né? Você está numa situação de exclusão ali no processo de crescimento da sociedade, por algum motivo, você começa a pertencer a essa bolha vai virando uma seita. E quando é que você se deu conta, Maurício, que isso estava ficando grande e que podia chegar ao poder no Brasil e que não era mais uma bolha pequena e estava virando um movimento de massas como de fato virou? Na eleição de 2018, dava para qualquer pessoa que tivesse dentro desse universo, vendo, percebia que o Bolsonaro ia vencer. Não tinha por onde. Quando você se viu claramente o Geraldo Alckmin com um tempo enorme de televisão e não serviu para nada. O Henrique Meirelles era o candidato do Temer e não teve. Perdeu para o Cabo Daciolo, não foi? Dava para sentir isso, que tinha virado algo numa ascensão, 2017, quando se viu o Bolsonaro já naqueles aeroportos, já dava para sentir isso. Da mesma forma que na primeira eleição do Trump, deu para sentir, quem estava acompanhando a eleição do Trump pelos canais de YouTube de direita, da direita norte-americana, tinha um canal Rebel, um canal dos canadenses, dava para perceber bastante, ou seja, aquilo, entendeu? Assim, então, na verdade, o mundo analógico, as pessoas que estavam no mundo analógico não estavam se tocando do que estava virando uma onda no mundo digital que estava se expandindo de forma muito forte. Quando você falou Rebels, é interessante, esses canadenses, o Olavo conseguia se vender como contracultura e aí conseguia cativar as pessoas por ser, vamos dizer assim, um revolucionário de uma certa contracultura também? Não acho que o Olavo ele se colocava nisso, mas ele acabou criando essa ideia de que o conservadorismo
que assim, ele desconstruiu todos os conceitos básicos de realidade, de ciência política e de conceitos. Então, vamos dizer, o termo conservador é um termo da Revolução Francesa, ligado a monarquistas, ou seja, que queriam manter o antigo regime, né? Ou seja, e que nos Estados Unidos tem um termo, hoje tem uma outra, um significado já bastante específico. De repente, conservador começou, principalmente no Brasil, começou a se tornar um sinônimo de contracultura, ou seja, de contracultura. E havia esse ressentimento, principalmente por artistas, que até hoje você percebe essa coisa de olhar o artista bem de vida. É como se o pessoal fala do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, ou sei lá, de outros. Como se esses caras precisassem de ajuda. Os caras são consagrados, os caras fazem turnê, o cara tem 80 anos, faz turnê internacional, são conhecidos mundialmente. E tantos outros, Chico Buarque e tantos outros. Então, assim, havia uma coisa de uma classe média que se sentia deslocada naquele ambiente e que começou a entender. E aí o Olavo planta ideias, eu acho que estão hoje muito em voga e que não são dele. O principal também é isso. O Olavo não tem, hoje, na minha concepção, não tem valor intelectual algum, porque ele não tem nada original, ou seja, as teorias dele são por Ctrl-C, Ctrl-V de coisas desse universo de underground, de sul dos Estados Unidos, né, ligado a movimentos tipo KKK, alguns, assim, ele tem uma teoria da mentalidade revolucionária. Isso é uma teoria furada, entendeu? Assim, que vem você vai ver livros antissemitas lá do século XIX, dizendo a mentalidade judia revolucionária, entendeu? Então, ele traz um pacote como se ele fosse um grande intelectual, um grande pensador, que ele não era. Ele era, no máximo, um articulista. Quando ele escrevia na Bravo, ele fazia um artigo assim, ele tem alguns artigos dos anos 90 que são bons, artigos de uma... Sim, mas depois para um polemista, poderia ter sido um polemista. O Olavo poderia ter parado em ser um polemista no estilo do Paulo Francis, pode-se dizer, mas foi a resolver a vivência com esse negócio de seitas, e que é muito bom o livro do Henri Bugalho, com a filha do Olavo, né? O livro, né, como é? Meu pai, Guru do Presidente, que é baseado é importantíssimo o livro dele. As pessoas perceberem, e o Henri Bugalho sacou isso bastante, e foi um cara que bateu forte nisso aí, eu acho que sacou antes. Deixa eu te perguntar, antes eu vou agradecer aqui ao Cláudio Alves, que mandou um comentário dizendo assim: conservador agora é um eufemismo para fascista. E Heitor Paladim, grato pelo convite, parabéns pelo tema saúde. Eu queria te perguntar, Maurício, em que momento que começa a haver uma clara associação entre olavismo e bolsonarismo? A partir de quando que ele começa a indicar que o Bolsonaro é o seu candidato, que ele é o cara fora do sistema que iria resolver os problemas do Brasil? E, na sua opinião, você começou a conviver de perto, não sei quando que Bolsonaro conheceu o Olavo, os filhos dele. Como é que se deu essa aproximação? A aproximação, aquele programa do Olavo que está no YouTube, é fundamental. Todo mundo dos anos Dilma e do período Obama, que é o True Outspeak, ali é a base de aproximação. Ou seja, tem uma vez, ele está já nos Estados Unidos, ele fica transmitindo visão para o Brasil, a visão sobre o Obama de pessoas delirantes lá dos Estados Unidos, ou seja, como se o Obama fosse um Lenin, entendeu? O Obama fosse um Che Guevara, o Obama fosse o cara que, sabe, totalmente uma coisa fora da casinha. E ele começa, ele faz um formato igual do Rush Limbaugh, que não sei, que é um programa de um radialista de norte-americano que atingia muito lá desse universo. Ele pega e faz esse programa de rádio que era transmitido no YouTube. Ali vocês veem o senador Flávio Bolsonaro
vai entregar uma medalha, porque de alguma forma para o Olavo, porque o Olavo estava criticando o PT, o Lula, o governo Dilma. O importante é as ideias que estão e as consequências da penetração dessas ideias. Mas, assim, ali não se, uma coisa do antissistema, Olavo deu essa, como é que se fala? Deu esse GPS para o Bolsonaro. Ele construiu as bases de dizer, o cara que chegar e plantar o pé e disser assim, ó, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, eu não gosto de LGBT, eu não aceito a linguagem politicamente correta, eu não aceito cotas. Se o cara que pisasse o pé naquilo, ele iria ter um impacto, porque havia uma lacuna não explorada desse universo. O último que tinha explorado era o Enéas, mas o Enéas era muito caricato e muito figura. Então, assim, o Olavo que deu essa pegada. O cara que se assumir de extremamente, radicalmente conservador direitista, que chutar o pau da barraca e dizer assim, ó, 64 foi uma coisa para garantir nossa democracia, Ustra, não era nada disso, não houve. Esse pessoal que fica reclamando da ditadura é mentiroso, porque na verdade não teve nada disso. O cara que assumir isso, ele vai explorar um nicho de gatilhos, de ressentimentos e que estavam latentes, querendo explodir. Em que ano você acha que aconteceu a primeira conversa entre os Bolsonaro e o Olavo? Antes de junho de 2013? Sim, tem um programa, não sei, eu creio, não sei se o presidente da República teve nessa época, mas o filho, o atual senador, tem ele entregando uma medalha da Assembleia lá do Rio de Janeiro. Porque em junho de 2013, Maurício, já tinha aquelas coisas do tipo assim, Olavo tem razão, tal, surgindo essa persona ali. Já começou antes, 2010, tudo isso já existia desde a época do Orkut, já estava se formando. Revoltados online, coisas desse tipo, né? Aí o Sérgio Capilé pergunta assim, nas jornadas de 2013, o que chamou a atenção para você primeiro? Positiva ou negativamente? Quando e o que fez com que você decidisse participar dessas manifestações de junho de 2013 eu fui espectador, eu não participei, eu estava envolvido com questões pessoais minhas, eu assistia por TV ou por internet e absorvia a visão do que chegava a mim já por essa bolha. Tem um vídeo, né, do Olavo, que tem na internet, que é a versão dele do 2013, que acho que todo mundo deve ver, que é o monstro de não sei 1000 cabeças, de não sei quantas cabeças, como se 2013 tivesse sido organizado pela esquerda para sentir a temperatura de se dava para fazer uma revolução ou não. Essa era a ideia. Olha que interessante, quer dizer, eles venderam a ideia de como uma preparação da esquerda para a Revolução Comunista. Ou seja, todos aqueles black blocs, ou seja, toda aquela coisa, era, na verdade, para um termômetro de você fazer, usar os movimentos sociais ou movimentos, sei lá, movimentos paralelos, ou seja, e que aquilo ali seria para medir a temperatura de receptividade de se dava para acelerar a pauta de revolução. Olha que comunista. Porque esse perigo e aí a classe média pega a ideia, a visão dele sobre 2013 é essa, de que aí a classe média, ou seja, o cidadão de bem, do nada, pega e vão para as ruas de uma hora para outra e eles percebem que foi um tiro no pé. A esquerda e a Dilma, como se a Dilma... Essa é a versão. O vídeo depois tem no YouTube, é só passar. O Olavo Carvalho, o monstro de não sei quantas cabeças, a serpente de tantas cabeças. Muito interessante. Não, e é importante, porque aí o perigo comunista, na verdade, serve para engajar ainda mais essa direita, né? Eu queria te perguntar, Maurício, assim, então provavelmente já tinha relação dos Bolsonaro com o olavismo lá atrás. Tinha link de identificação, claro. Mas eu acho que ali já não existia
a percepção de que iria chegar tão grande. E eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, quando é que foi se criando uma certa hierarquia no mundo do olavismo, né? Olavistas importantes, sei lá, o Abraham Weintraub, o Ernesto Araújo, o Alan dos Santos, aquele Bernardo Kuster, você mesmo, né? Como é que foi se criando um grupo de olavistas influentes e que passaram a ter um papel nesse governo? Eu não posso me incluir nesse rol porque eu caí literalmente de paraquedas. Ou seja, eu escrevia no Facebook, estava envolvido escrevendo bobagem pra caramba dentro dessa linha de raciocínio totalmente equivocada. Ou seja, hoje sinto uma enorme vergonha de tanta besteira que eu escrevia no Facebook naquele momento, uma coisa horrível, porque são ideias, fazia essas associações em cima de que havia um complô. Então, assim, eu fui escrevia, como eu escrevo bem, fui de alguma forma, fui sendo chamado para, assim, fui chamado para entrar. Beleza, mas é diferente desse universo que já tinham grupos de WhatsApp fechados e que são figurões já desse universo deles. Então eu não conhecia os personagens de perto. Eu era um cara, eu era espectador do Facebook que escrevia bem e que estava escrevendo sobre bobagem, mas que escrevia de uma forma muito contundente, de uma forma muito bem articulada. E aí de alguma forma fui trazido para esse universo, mas eu não estava sabendo. Essas hierarquias desse pessoal, eles já estavam ali bastante. E aí, quando entra o Trump, eu acho assim, quando o Trump assume, outra coisa que foi subestimada, quando 2016, vamos dizer, no caso a relação do olavismo e do Bolsonaro, da eleição do presidente. No 2016, o Trump assume, começa a se estreitar a relação. O Bolsonaro já está viajando no Brasil, assim. Então, de alguma forma, o Olavo está lá nos Estados Unidos, o tal do Alan dos Santos é um cara que parece que tem contatos nos Estados Unidos. Então, assim, os 2 anos de 2016 a 2018 tem que se entender que houve já ali a coisa como se fosse. Agora vai dar. A gente tem costas quentes para poder fazer a coisa acontecer. É a minha sensação que eu tenho. Não posso. Não, o Trump certamente deve ter impulsionado. Agora, na hierarquia olavista, quem que você definiria como os nomes mais importantes? Hoje eu entrevistei, por exemplo, mais cedo o João César de Castro Rocha, e ele citou um editor que é o Silvio Grimaldi. Mas você mencionou o Alan dos Santos. Quem que são os olavistas top assim dessa? Eu não sei como é que tá essa dinâmica desse universo já, porque eu realmente, para mim, eu fiz questão, apaguei meu Instagram, faço questão de não fazer, ou seja, que me cancelem. É um orgulho estar sendo cancelado por esse universo. Assim, é um negócio que eu vou ter que carregar um pouco durante minha vida, inclusive em termos do que eu escrever, se eu produzir em escrita, ou eu tenho que, o tempo todo, eu tenho que, em qualquer prefácio, eu botarei, me desculpe por ter, eu não vou ser um Heidegger da vida, de ter aderido a algo e não ter senso moral da merda em que se meteu. Então, assim, essa pergunta sua, dentro dessa hierarquia, ou seja, essa dinâmica, é o grupo dos que vivem essa ideia quase um Estado teocrático, porque a ideia principal que foi trazida é que, assim, o Estado brasileiro, a Constituição de 88 é uma Constituição comunista, o Estado brasileiro está aparelhado só de comunistas, tem que se refundar a identidade brasileira como uma identidade portuguesa ibérica, cristã, ou seja, e que a identidade brasileira é cristã, ou seja, não é multicultural, não tem, sim, ocidentalismo, ocidental, defesa do mundo do ocidente cristão, sim, e dentro dessa, sim, aí é a primeira leva de ministros, né, que o Bolsonaro, no caso, botou, e que agora parece que estão brigando bastante, né, para poder querer saírem candidatos e tal. E tem, então, assim, essa é a hierarquia deles ali, ou seja, que foi.
E que ao Weintraub, decorrer foram perdendo força, pelo que eu estou vendo, né? Ou seja, foram pela questão de ter que os políticos profissionais do centro, do centrão, começaram a absorver e dar pela perda de popularidade do Bolsonaro. Aí entra coisa. Ou seja, se o Bolsonaro não tivesse crise de pandemia, se o Bolsonaro tivesse ainda na crista da onda, a tendência seria, eu acho que bastante setores do governo se olavizar ou se conservadorizar bastante e intoxicar os setores tanto de Forças Armadas, como foram bastante intoxicados, eu acho, e o próprio centro, que é um dos grandes perigos. Essas ideias, de repente, o centrão virar centrão, sei lá, centrão fascistoide, entendeu? É um negócio... É muito interessante. Só para a gente responder aqui duas perguntas aqui, Maurício. E aí, antes de chegar a sua passagem pelo governo, né? O Fernando pergunta o que você pensa propriamente do golpe de 64 e o Heitor, quando, em que momento você percebeu que estava envolvido numa merda? O golpe de 64 é uma baita vergonha brasileira, como os golpes militares na América Latina, principalmente do Pinochet, no Allende. É um acordo, né, da alta burguesia com uma classe social que estava surgindo. Aquele embaixador norte-americano faz uma leitura totalmente louca para poder da realidade e faz... E os Estados Unidos, foi um golpe quando os Estados Unidos queria garantir seus contratos. Estados Unidos, empresas internacionais, e criou esse fantasma. É até ridículo, ou seja, dizer que existia um perigo de virar Cuba num país desse tamanho naquele momento, e ainda é um país agrário totalmente ainda... Por isso que por que a grande massa e que a população e a esquerda, que estava muito... se portou como blasé no pós-democracia, muito arrogante, muito, como se dizer, com um ar de nós somos a intelectualidade, não se deu conta que a grande maioria da população em 64, nos anos 80, era rural. Eram pessoas rurais ou que estavam rural que tinham ido para a cidade. Então, para essas pessoas, realmente não teve golpe nenhum, não teve período militar nenhum, não teve nada de errado. Tanto é que o Collor ganha a eleição por isso. Então, o pessoal entra nos anos 80 achando que a eleição do Collor bate para as esquerdas brasileiras como o quê? Diz assim, pô, o povo não nos ama, nós sofremos, fomos exilados, lutamos, mas por uma falta de leitura. Então, essa 64 é uma vergonha, mas pelo menos teve uma postura nacionalista, desenvolvimentista, minimamente, que hoje essa visão de conservadorismo, liberalismo de Chicago é a visão de realmente ridículo. Os caras estão vendendo o país inteiro e, ao mesmo tempo, veste a bandeira do Brasil. É um patriotismo antipatriótico, né? Entreguista. É por causa das inserções de liberalismo com conservadorismo, norte-americana, idealização dos Estados Unidos como líder do mundo, a pátria do mundo livre. Tem documentários no YouTube que foram brutalmente influentes, como tem A Verdadeira História Soviética, que é um documentário baseado no livro negro do comunismo, que foi difundido na década passada no YouTube, todo mundo assistindo, e que ali você tem uma percepção histórica completamente distorcida, e aí você fica pró-americano, assim, principalmente quem é de classe média, mas hoje tem a classe pobre que está nessa também. Claro. E o Brasil Paralelo está entrando, inclusive, nas favelas, né? Isso é uma questão importante. O Brasil Paralelo é uma extensão de uma empresa privada com tais ideias, com essas ideias que foram plantadas por Olavo, mas deixar claro que o Olavo não tem ideias. O Olavo não é esse intelectual que os seus fãs colocam. O Olavo não tem peso intelectual. Ele é um Ctrl-C, Ctrl-V de coisas, de fragmentos bem banais, de livros de... O Olavo tem uma teoria que chama Teoria
da mentalidade revolucionária. Isso teve um impacto imenso nessas pessoas que estavam vendo. Ou seja, como se para poder moldar a percepção de 2013 e de como se o PT estivesse com um projeto. Eles não entendem o projeto de uma grande América Latina, uma nova União Soviética na América Latina. Como é que chama? Ursal, né? Ursal, exatamente. De uma forma. Ursal. Eles não entendem que, vamos dizer, os países da América Latina precisam ter um mínimo de blindagem para não serem estuprados pelo alto capital norte-americano. Ou seja, eles não podem ficar negociando, até e que é a fala que eu acho que de uma forma mal interpretada do Lula. O Lula diz, pô, e se vai ficando derrubando aqui na América Latina, vai ficar derrubando o presidente ou vai ficar matando os presidentes até quando? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Maurício. Antes aqui, a Ana Brown te elogiando, né? Não são todos que se arrependem de seus grandes erros e o admitem publicamente. Eu queria te perguntar quando que você entra para o governo Bolsonaro, porque você não era, pelo que você conta, da alta hierarquia olavista, né? Quem te convida e por quê para ir para o Ministério da Cultura e o que você fez lá? Eu entrei logo como um cargo menor, um cargo baixo, com o Roberto Alvim, que lê uns textos meus, assim, sobre uns textos extremamente, hoje, delirantes, mas bem escritos, e me chamou para ocupar um cargo lá, que era um cargo de coordenador. Assim. E aí eu me dei conta daquela loucura, fui pego de surpresa. Primeiro vi os personagens, depois vi aquele discurso louco, aquela coisa. E só que assim, até ali, eu ainda, por não conhecer os bastidores, eu digo assim, tá, é um delírio sabe? Essa gente não tem senso, é nonsense, sabe? Então, por mais escancarado, e eu disse assim, eu fui um dos que cheguei e falei, é um negócio brutalmente nazista, não chega a ser nem, é germânico, em todos os aspectos. E eu fui pego de surpresa com aquilo, eu disse, puta, será que ninguém podia me chamar para eu poder dar opinião, para poder, antes, porque isso foi horrível, assim, a sensação de dizer, tô aqui dentro de um troço desse, o que é que eu faço? Beleza, a Regina Duarte entra, demite o pessoal que estava do Alvim. Nesse inteirinho eu volto com o atual, Mário Frias, e exerço um papel de secretário nacional numa área que seria extremamente interessante durante a pandemia, durante a recessão, a crise econômica, que é uma área de infraestrutura, né, de construção de centros culturais, que poderia aquecer a economia, tudo. E a minha saída foi exatamente por isso, porque eu digo, pô, a gente tem que, no momento desse, ter uma postura de soltar a verba no universo cultural, porque é uma indústria cultural, ou seja, não tem que ficar nessa paranoia ao contrário, tem que soltar verba, gerar emprego, é uma indústria, tem possibilidade, a lei Rouanet, a lei de incentivo, é uma lei de fomento, né, de mecenato, então você tem condição ali de criar uma grande indústria, a própria lei, a área que eu trabalhava de infraestrutura ia lá na ponta das comunidades carentes e tinha vários setores. Então, assim, quando eu vi que não estava, eu fui pesquisando, percebendo a pandemia, negação da vacina, cheguei, fui cair na ficha, fui me dando conta de que coisas não eram vendo de perto. Aí eu disse, não, isso não tem tanta coincidência. Aquela ida daquela deputada da Alemanha, eu digo, não existe tanta coisa já. Então, como lá eu nesse período eu tendo um cargo com caneta na mão, eu comecei a ver como os detalhes, entendeu, da coisa. Então, nisso, Maurício, você acha então que existe realmente uma conexão entre bolsonarismo e nazismo? É porque o Michel German, ele tem umas definições muito boas sobre essa questão, principalmente do judeu imaginário e tudo.
entre bolsonarismo, eu não acho essa palavra bolsonarismo, porque eu acho que o Bolsonaro é uma... vai a tendência é virar um tipo um carlismo, sacou? Um integralismo bem específico, entendeu? Agora que ele migrou para o centro, né? Para o centrão fisiológico. Mas, assim, entre as ideias que o Olavo trouxe para cá, principalmente livros e autores que foram colocados no mercado editorial, tem muita coisa que é ligada ao neonazismo, que é totalmente a visão de, como é que se fala, toda essa visão de paranoia comunista, de espantalho comunista, de globalismo, de que o sistema financeiro internacional, que eles chamam metacapitalistas, na verdade são aliados do comunismo. Quem é que falava isso nos anos 30? Hitler, ou seja, o sistema financeiro judaico com o bolchevismo judeu. Então, assim, a base das ideias e a inserção de autores como René Guénon, deixa eu ver, trouxe autores, não, mas o Alex Jones, que foi lá dos Estados Unidos, deixa eu ver, tem outros, tem o Eric Voegelin, é um autor que eu acho veneno puro, eu li há um tempo atrás para ver se tinha, mas é veneno puro, porque é extremamente reformatado, porque ele cria a ideia de ocidente cristão, o revisionismo histórico em torno do Brasil, da geopolítica, a história do Brasil, a negação do peso do que foi a escravidão, em tudo. Então, assim, tem muito link, essas ideias. E aí, essa quantidade de coisas, assim, o trabalho não... Como é? O trabalho... Como é a frase de Auschwitz que eles botam? O trabalho liberta. O trabalho liberta. Qualquer pessoa que entende um pouco de psicanálise sabe que não há tantos lapsos, tamanhos lapsos, entende? Assim, quando uma coisa é um só. Você vê, você diz, foi coisa de um doido só. Quando você começa a ver, você percebe. Deixa eu agradecer ao Kleber Machado, que chegou aqui como assinante, agradeço muito. E tem uma pergunta da Naná Celidoni perguntando quanto tempo você ficou no governo. Eu fiquei nesse período do Alvim, até a queda dele, assim, logo depois uns 6 meses, e como secretário nacional dessa área, 1 ano que eu fiquei, e fiquei tentando fazer, assim, eu não saí antes, porque tentei ainda ver que aquilo ali era uma área de impacto social, que se fosse revitalizado, as comunidades carentes iam ter benefícios imensos. E eu acho que isso aí foi o que me fez ali ainda permanecer malhando em ferro quente, sabe? Não sendo ouvido. E assim, então. Mas não tira em nenhum momento minha responsabilidade de ter estado no governo. E isso aí eu não vou nunca vou chegar e querer dar uma de eu fui enganado. Mas também não vou assumir uma posição que eu acho errada, assumir a posição de qualquer das pessoas que sacaram a coisa antes, que estiveram fora e perceberam tudo esse processo antes. É errado demonizar todos. Tem que entender que muitas pessoas de índole boa morderam a isca, foram absorvidas para um processo de seita, processo de absorção de ideias equivocadas, e que estão pessoas adoecidas mesmo. Em caso é um adoecimento. Então, um adoecimento. É um adoecimento. Interessante, Maurício, você falar sobre isso, a gente vai elaborar um pouco mais. Só para não deixar passar, o Cláudio pergunta se o seu sobrenome é de origem judaica. Weissman, né? Meu pai era de família de imigrantes judeus. Entendi. Weissman. E Noblar, eu sou sobrinho de uma advogada dos presos políticos, né? Ou seja, a Ronilda Noblar, que foi advogada, então ela é irmã de minha mãe. Então, deixa eu só prosseguir aqui, para a gente não perder alguns pontos que eu considero importantes. Hoje, passada a morte aí do Olavo de Carvalho, eu te pergunto, o olavismo sobrevive sem o guru? Ou o olavismo tende a desaparecer também? E quem vai liderar o olavismo? Como é que ele vai... Não vai precisar. O problema não é quem vai liderar. Liderar talvez não haja líderes. Porque aí a gente tem que analisar sem chacota. O Olavo, ele tinha um mérito, que ele dominava essa programação neurolinguística,
uma retórica de seita, e era articulado para falar. Então, ele dava a falsa noção de que ele era um erudito e um homem de muito, como se diz, um homem. Ele construiu o personagem, um homem de família, com não sei quantos filhos, morando na Virgínia, com aquela postura. Então, assim, não acho que não é o fato, o problema não é líderes. O problema é o que foi irradiado e está sendo jogado em escolas particulares, que foi absorvido pela classe média, foi absorvido no imaginário a negação da academia, ou seja, de que todo o autodidatismo, ou seja, pessoas que não querem, que dizem assim, essa desvalorização da academia, da produção acadêmica que a gente está vendo na pandemia, ou seja, é como se assim, toca o foda-se na ciência, entendeu? Na produção da universidade, nada na universidade presta, ou seja, então, na verdade, a produção da universidade são os próprios autores, ou seja, desde os autores que têm uma linha marxista, não, é como se tratados como se fosse Mein Kampf, ou seja, Foucault é tratado, Marcuse é tratado como se fosse Mein Kampf no nível, então assim, é retirado do debate autores que são fundamentais, ou seja, a contracultura dos anos 60, Woodstock, para esse pessoal, para essa mentalidade que foi colocada, é considerado como se fosse uma grande conspiração soviética, dos espiões soviéticos. O golpe de 64, o Olavo transmitia a falsa informação, que é uma desinformação absurda, de que aqui no Brasil estava, naquele momento, tinha mais de não sei quantos espiões soviéticos e tchecos, ou seja, que na verdade existia que o governo de João Goulart estava cheio de gente da KGB. Então, essa falsa noção a visão de que, na verdade, a perestroika foi planejada, ou seja, a queda da União Soviética foi uma forma pré-planejada pela KGB para criar o novo comunismo. Então, assim, são ideias delirantes que colaram, cara, e que uma classe média afetou um autoempresariado, essas pessoas que estão no agronegócio, mas que não são, talvez, o grande agronegócio, e que as pessoas não entendem. Então, as pessoas não entendem, ficam achando que é aleatório certas coisas. Vou dar um exemplo. Isso o Olavo trouxe, essas ideias. A ideia de que o meio ambiente, na verdade, a questão ambiental é uma questão puramente para instaurar o comunismo verde. Ou seja, que toda essa indústria, a questão ambiental, não, na verdade, ela é super estimada, colocada como se fosse uma questão que, na verdade, muito maior do que seja, para, na verdade, criar licenças, o Estado se hipertrofiar e na verdade, destruir a propriedade privada. Essa é a ideia. Então, assim, quando você vê corte no orçamento para a questão ambiental, quando você vê, deixa os garimpos detonar tudo e não tem queimada em lugar nenhum, ou seja, foi uma ideia, são frutos dessas ideias, que não existe o aquecimento global, não existe devastação ambiental, nada. Então, assim, isso daí chegou a ser colocado como política pública, uma abordagem pública. E as pessoas ficam chocadas, assim. Outra questão que o Olavo deixa é essa questão da linguagem, da inversão da linguagem. E que os jornalistas ficaram patinando durante anos e ainda continuam patinando na linguagem. Explica para a gente como é que funciona isso. Você falava da negação como política de governo, né? Só queria mencionar o caso da cloroquina, né? Recentemente estava numa nota dizendo não. Acaba tudo interligado, porque se você disse que a OMS é comunista, que a ONU é uma organização para instaurar o comunismo global, o socialismo global, socialismo no sentido mais sabe aquele pessoal comedor de criancinha, comunismo comedor de criancinhas, e que a ONU é para isso, que a União Europeia é uma União Soviética, uma nova União Soviética, ou seja, que tudo é óbvio que você vai ter negado, que as universidades, na verdade, a ciência está toda corrompida para poder instaurar o comunismo, ou seja, na verdade, todos os cientistas, todos os médicos, todos os professores universitários, é óbvio que você está criando uma relação onde
a consequência vai ser dentro de uma questão de saúde pública ou de qualquer outra, onde a opinião de um setor técnico nunca vai ter valor, vai dizer, é coisa dos caras que não estão... Eles têm essa ideia de red pill né, do Matrix, eles se sentem... É isso que aceita. É, como se diz, o cara se sente o Neo do Matrix, que tomou o comprimido vermelho e começou a enxergar a verdade, e eles se sentem também dentro do Senhor dos Anéis, a luta do bem contra o mal. E aí esse é o mindset desse pessoal, dessas ideias. E que está pegando adolescentes de classe média alta, porque essa classe média alta não sente crise econômica. Ela não percebe a realidade, e ainda mais, eu sei. É muito interessante, né? Porque essa questão de, eu tomei a pílula da matrícula, a pílula vermelha, né, dá um senso de superioridade, de pertencimento. Claro, você se sente superior, especial. Você se sente especial. Você cria links de internet que você tem pessoas adultas, você vê que é o famoso tiozão do Zap. A maioria das pessoas nessa fase de vida não estão mais... A vida social da pessoa é a família e alguns amigos próximos. Ou seja, de repente ele começa a ter um ciclo grande de amigos e que ele diz que tem uma enorme sintonia de ideias, de visão. Isso cria um aprisionamento absurdo. É muito interessante. Isso. Aceita isso, exatamente. A Verônica está defendendo aqui uma ação nossa contra o Ciro, depois a gente fala sobre isso no outro momento. Ted Boy dizendo, tem uma meia dúzia falando impropérios para o Maurício no chat. A pessoa que revê seus pensamentos e encontra um caminho melhor e ainda vem dar a cara a tapa, merece reconhecimento, não xingamento. Concordo plenamente com essa colocação. E aí, nesse sentido, antes aqui, vou ler aqui também. Almeida dizendo, claro que os bolsominions devem estar incomodados com a fala dele, mas eu estou encantado. Muito bom que ele revela. Para nós é isso ruim. Isso é ruim. Eu queria te perguntar, e o Edu pergunta, esse pessoal tem noção do que é comunismo, né, nesse mundo olavista? Também é uma pergunta feita para você. Mas a pergunta que eu quero te trazer, você pondera aí sobre a questão do comunismo, se a esquerda está preparada para enfrentar esta seita que você mencionou. Não, a esquerda não está entendendo, perdeu exatamente o que eu coloco, a esquerda perdeu o soft power que ela sempre teve. Qual era o soft power que ela sempre teve? Ela tinha uma capacidade de mostrar-se como social, como o que ela representa dentro do espectro político, ou seja, políticas sociais ativas. Enquanto a direita seriam políticas tradicionais, manutenção do status quo. A esquerda perdeu esse soft power, ou seja, culturalmente ela não consegue, ela ficou muito caricata, ela deixou de... Aí as pessoas que exerceram esse soft power de esquerda no Brasil e da América Latina já estão, ou já morreram, ou já, como é que se fala, estão muito envelhecidos. Então, o desafio é realmente cultural, é trazer a academia, professores universitários de qualidade começarem a pôr a cara no mundo digital de alguma forma, uma grande organização. Então, assim, a esquerda aqui, eu estou com um livro aqui, do Picasso. Aqui, a esquerda já teve o quê? Um Pablo Picasso, certo? Um Pablo Picasso era então, assim, a esquerda, de repente, se tornou, como se diz, caricata, entendeu? E ao se tornar caricata, é muito militante, assim, aquele militante caricato, aquela figura caricata, ela abre espaço para todo o resto. Ou seja, então, assim, e não é errado ter direita. É isso que eu estou dizendo, assim, é saudável. A democracia, dentro de uma democracia liberal, é fundamental ter todos os espectros, ou seja, não pode ter espectros terroristas, óbvio. Ou seja, uma direita um tradicionalista, uma direita, sei lá, direita mais centro-direita, uma direita mais oligárquica, faz parte do jogo, sempre houve. Ou seja, e uma esquerda, uma social-democracia, um social-democrata mais à esquerda, um partido de esquerda que não venha fazer terrorismo, pode até ser, não pode ser que é vermelho. O problema aí linka com o que você colocou, ou seja, o que é comunismo? Ficou um tema extremamente amplo, complexo, que está ligado a entender o que é capitalismo, primeiro,
porque, na verdade, todos os últimos 200 anos, a base do conhecimento é a análise crítica ao capitalismo, ao modelo capitalista e como a plebe pode ser inserida no mundo, e, de repente, o comunismo fica reduzido ao Quimé Vermelho, entendeu? Então, o cara pega e diz assim, socialismo, que eu falo, nem comunismo, socialismos ou políticas sociais, porque hoje até falar socialismo ficou carregado, entendeu? É interessante você falar, esse comentário que chega do Jorge Junquilho, ele fala assim, o pessoal do identitarismo ajuda nessa caricatura. Na sua opinião, essa questão do identitarismo contribui para o discurso desta extrema-direita quando eles fazem a guerra cultural focada na questão do sexo, né? E aí eu queria até te perguntar, por que o olavismo ou o bolsonarismo atacou tanto duas figuras que eu vou mencionar aqui, o Jean Willis e a Márcia Tiburi? São duas coisas separadas. Vamos abordar aqui de forma... Tem que retalhar a coisa. Primeiro, identitarismo. Os identitarismos, ou seja, eles alimentam essa direita por uma coisa, porque eles adotam o formato caricato. A causa deles, a causa deles é totalmente legítima e perfeita, ou seja, o cara paga imposto, ele tem que ser tratado de forma civilizada, ele tem que ter direito, ele tem que poder ter os direitos dele, tem que ser inserido na sociedade de uma forma respeitosa e ativa, proativa, seja por sexualidade. A questão da escravidão também é uma questão que tem um impacto. A obra do Gessé Souza é importantíssima, ou seja, porque ela abre exatamente uma compreensão diferente do Sérgio Buarque de Holanda e do Gilberto Freire, que criam uma ideia de Brasil cordial. Mas então, a questão não é a causa do identitário, as causas, é o formato. E aí o formato é a perda do soft power, entendeu? O grande lance das esquerdas, das esquerdas, é que elas tinham soft power. Você vê que existe qual é a esquerda norte-americana dos anos 60? É o quê? Você vai ver os caras, desde Janis Joplin a bandas, como eu vi um programa seu com o Pepe, né? Pepe Escobar, né? Que ele chega e diz assim, porque ele estava no leste europeu, os caras estavam pedindo, você tem o último disco do Deep Purple? Assim, aí, então, assim, bem ou mal, isso aí, a cultura pop tinha uma coisa. Então, assim, quando você pega e fica extremamente caricato, o formato cria um problema de comunicação do que você está querendo falar. Então, isso aí não é. Em relação ao Jean Willis e a Márcia Tiburi, hoje eu tenho uma percepção distinta. O Jean Willis se tornou, de alguma forma, balcão para, como se diz, a figura para o atual presidente se projetar. Ou seja, e ele, se as pessoas não tivessem a percepção de que a coisa ia chegar a tal ponto, o próprio Jean Willis iria, talvez, estrategicamente, nunca se contrapor, talvez, assim, para não dar palanque. A Márcia Tiburi, na verdade, hoje eu vejo que ela sempre se posicionou de uma forma muito... vendo as coisas como eram realmente. Como olha só, deixa eu trazer duas questões, porque o nosso tempo está correndo aqui. O Almir está dizendo assim, engenheiro, médico, advogado, muitos acreditam em vídeos do History Channel que são belicistas e antissocialistas. Também a manipulação ela acontece, inclusive, na mídia tradicional. E Marilice fala assim, Maurício, o pessoal é manipulado por uma minoria esperta que manipula uma maioria social e historicamente ignorante. Eu entrevistei mais cedo o João César de Castro Rocha, ele fala, o Olavo de Carvalho foi um dos maiores especialistas do mundo em técnicas de manipulação coletiva. Então, te passo para falar a respeito da questão da manipulação. Isso. O Olavo, esse impacto é um legado que ainda vai durar décadas, talvez uma década ou mais, para ser qualquer governo de qualquer espectro ideológico, mesmo que queira manter a democracia, tem que saber que isso é um fato, que ele tem que enfrentar, senão vai ser engolido, porque, bem ou mal, o Olavo ele ensinou questões de guerrilha de linguagem, entendeu? De inversão de linguagem. Tem um livro do debate lá do Schopenhauer que ele
ele traduz como ganhar um debate sem ter razão. Então, ele fez exatamente, ele trouxe ideias de forma e ensinou. Então, assim, não precisa ter um líder, um outro Olavo. Essas ideias já foram disseminadas e absorvidas por uma classe média alta, uma classe média que tem uma posição confortável, que não sente não sente na pele qualquer crise econômica nesse momento, ou em qualquer momento, bem ou mal, e que é movida ao medo, à paranoia, e começa a crer. Então, assim, aí vamos dizer a Globo, ou seja, o pessoal acredita, ele plantou que a família Marinho é comunista. Sabe aí, o pessoal trata, então, assim, a Globo, que a esquerda bate, de repente é também uma inimiga do próprio atual governo, e de alguma forma a Globo acabou tendo que, em certas coisas, bater no governo, entendeu? Porque, teoricamente, então, há uma influência, e isso aí é que vai ter que ser, porque, assim, nas escolas particulares, já no meio jurídico deve estar influenciando, a gente está vendo que no meio médico está influenciando, pô. Então, assim, se entra no meio médico, você imagina juízes e promotores. Deixa eu trazer uma entrevista com um amigo meu, que é um grande especialista na questão das grandes plataformas de tecnologia, e ele está dizendo aqui, ó, Maurício, ele está dizendo, ó, muito boa a entrevista com o Maurício. Conservadorismo, fragmentação, falsas teorias, bolha cibernética e guetos em expansão e articulados. Bolhas que levam a seitas, né? É muito interessante, você fez o diagnóstico desse processo, né? Ana Maria está dizendo, caricato é o bolsonarismo, mandando saudações petistas aqui. Super caricato, não tenha dúvida. É uma caricatura ainda maior, mas assim, mas que se alimenta da falta de estratégia de estética. Ou seja, você quer defender tal causa, você tem que pensar na estética daquilo. Como o Dias Gomes foi um grande cara, vamos dizer, uma novela como Rock Santeiro é uma grande pancada naquilo ali. Ou seja, está dando a pancada de uma forma, metendo o dedo na ferida. Quando você faz a coisa escancarada, você é uma caricatura, só que você alimenta uma caricatura de algo ainda muito mais. E o Olavo criou não é que ele criou, ele trouxe autores e jornalistas de vídeo, como você vai ver, Jeff Nyquist, Diana, que eu tenho uma lista aqui, deixa eu só ver aqui, para ver alguns nomes aqui, ó. Autores interessantes, ó, o René Guénon, o David Horowitz, que é um cara lá dos Estados Unidos, extremamente pesado, o Dugin, você tem o Eric Voegelin, que eu falo. Então, assim, são, como se diz, deixa eu ver aqui, só um momento. Cadê? Só um outro aqui. Tem esse que eu te mandei, que você vê, esse livro Modernos Degenerados, do E. Michael Jones. Ou seja, eu não sei. O que acontece? Deixa eu ver só onde é que eu estou aqui. Tá aqui, eu vou botar ele na tela aqui, só para a gente fechar com essas referências intelectuais que ele trouxe. Né? Tá aqui esse livro. Modernos Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perversão. Maurício caiu, deve ter sido algum problema de conexão, mas a gente também já estava chegando ao nosso final. Jorge Junquilho está dizendo, o povo carece de educação histórica, de se situar. Maurício está voltando aqui, deve ter sido só uma falha. Foi. Maurício se conectou e já está voltando. Eu botei o livro que você mencionou e é interessante, né? Coloca essa questão da modernidade como uma perversão. Tem um conteúdo sexual também, né? Aí é o gancho do nazismo, que eu posso fazer um link com o nazismo. Você vê, e o conceito de arte degenerada foi a exposição do nazismo, no período na Alemanha. O conceito de modernidade como degeneração é um conceito da Alemanha nazista. Um conceito principalmente alemão, do nazismo alemão, e que você vai vendo e que é atribuído aos judeus. Isso daí foi reformatado de uma forma usando, na verdade, um medievalismo, pode-se dizer. Um medievalismo, ou seja, um culto ao medieval, a um anti-iluminismo. Então, assim, no caso, o grande legado, aspas,
que destrutivo do Olavo é dizer assim, todo pensamento pós-iluminismo é uma fraude intelectual, não vale nada. Toda produção artística após o iluminismo é uma porcaria, é uma degradação. Então, esse conceito de alta cultura é o mesmo conceito de arte clássica da Alemanha. E que, claro, que vai bater no negócio como aquele discurso do Alvin, que é exatamente sobre a alta cultura. Então, assim, ele está muito interligado e é mundial. O Olavo é a ponte para trazer essas ideias para cá. Mas você vai vendo na Polônia, esses grupos, essa ideia de cultura ocidental, resgate da cultura, a questão, o moralismo sexual exacerbado. Então, uma pintura que tenha um nu. Então, você vê o livro que eu coloquei, se você vai ver, além do autor ter sido quando você vai pesquisar o autor tem livros assim com títulos horríveis, assim, tipo assim, esse autor, eu estava vendo, pesquisando, ele tem um livro com o título assim, A Mentalidade Judaica, revolucionária judaica, o espírito revolucionário judaico, como se essa coisa como se houvesse uma coisa de conspiração já, né? E no caso, você vai ver a falta de senso que a editora que publica o livro aqui no Brasil bota na capa o Egon Schiele, uma pintura do Egon Schiele. Ou seja, o Egon Schiele é um pintor, um gênio da pintura, e bota como ilustração. Então, assim, você percebe que a ideia entrou profundo nisso. Esse livro, e o pessoal vendendo, esse livro sendo vendido. Esse tipo de livro de literatura, de autor, não era para estar sendo colocado assim o que é. Quem quiser ler é tipo o David Duke. Esse cara daí, autor desse livro, é no nível do David Duke. Aí, de repente, tá o David Duke lançando, e o pessoal comprando o livro do David Duke do KKK, da Ku Klux Klan, como se fosse A gente estourou o nosso tempo já aqui, Maurício, mas tem essa pergunta final para você responder. Como você se define hoje dentro do espectro político? Parabéns pela sua sensibilidade humanista. Cara errado no lugar errado, abração, grato. A sua autodefinição hoje. A pessoa ficou voltada para uma visão social, de políticas sociais, de esquerda, assim, mas ficou uma coisa... É importantíssimo na linguagem a palavra ser de esquerda, se identificar com questões de esquerda, ser ressignificado. Por isso que você está vendo que eu estou tendo que fazer uma acrobacia verbal para dizer esquerda, mas assim, o que é que eu sou ao dizer que tenho posto esquerda? Sensibilidade social, o Estado tem que ter uma ação social, ainda mais num país que é herdeiro de uma herança de escravocrata, de favelas e mais favelas, de igualdade perante as pessoas, e liberalismo só é aplicado como microeconomia, não pode ser projeto de macroeconomia. Você pode pegar e fazer liberalismo econômico para desburocratizar o setor da pequena e média empresa. Isso aí seria mas adotar um liberalismo ortodoxo Chicago, num país com 80% de pessoas que vêm da favela, isso está muito ligado à eugenia, cara, entendeu? Isso aí que é o lance. Liberalismo está muito ligado à eugenia. Você chegar e entender dizer todo mundo vira empreendedor do nada para um país de miséria, é como chegar lá na Etiópia, aqueles meninos do We Are The World dos anos 80, aqueles meninos esqueléticos, e dizer, garotada, tem que empreender, acredito, com aquele papo de coach. Então, liberalismo, das teorias do Mises, eu li esses autores todos, mas esses caras, as pessoas têm que contextualizar. O Mises vivia no Império Austro-Húngaro, sacou? O Mises não vivia, eles não citam da onde que aquela economia era alimentada, não era das colônias? Claro. Então, assim, então os caras são intelectualmente, as teorias liberais, elas são intelectualmente desonestas, mas o que elas não devem ser jogadas de lado, porque em termos de microeconomia, é a ação, a dinâmica humana que vai gerar realmente uma certa dinâmica econômica, mas como macroeconomia, é um desastre, é um morticínio.
porque você não tem como dizer para uma massa de gente, desculpe, na merda, porque elas, assim, siga seu sonho americano. Isso aí é piada, né? Muito bem colocado. Deixa eu te agradecer aqui. A gente está fechando a entrevista. De nada, dizendo, agradeço pela entrevista super esclarecedora. Muito obrigado ao Maurício, a todo mundo que nos acompanhou, e a gente vai ter outras oportunidades de dialogar também. Maurício, obrigado a você. Valeu. Obrigado pela oportunidade, Leonardo. E os pais, tirem seus filhos da internet, acompanhem a vida online deles, vejam que isso aí é fundamental, ou seja, para as escolas particulares, principalmente. Principalmente nas particulares. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Valeu, meu.